Que bom, que alegria ter você aqui na Rede Super de televisão, começando agora um programa Praise Podcast, que é o nosso programa do Ministério de Louvor e Artes da Igreja Batista da Lagoinha Matriz, um programa especial que a gente tem feito, talvez um dos programas mais novinhos aqui da Rede Super, né? Um programa bebê que foram gravados poucos programas até agora, mas todos foram muito especiais. E a gente tem recebido a cada semana um convidado mais especial do que o outro, sempre trazendo palavras que edificam, sempre trazendo temas muito atuais e que precisam fazer parte mesmo da nossa discussão. Você precisa sentar com a sua família para falar a respeito dos temas que a gente tem tratado aqui no Praise Podcast. Esse programa é uma iniciativa e uma parceria entre a Rede Super de televisão, onde eu estou agora, a gente realizando essas gravações. O site da Rede Super está aí, o @Rede Super no Instagram, você segue para saber sobre toda a programação da TV, também o site www.redesuper.com.br, onde você tem acesso à grade completa da TV com todos os seus programas, consegue até assistir ao vivo a Rede Super, onde você estiver, em qualquer lugar do planeta você consegue, mesmo que não tenha ali um sinal de TV aberto ou um TV a cabo, você consegue assistir a Rede Super e a Fábrica de Artes também, que é o nosso Instituto Cultural aqui em Belo Horizonte, da Lagoinha Matriz, que abriga, né, os artistas do Ministério de Louvor e Artes da Lagoinha, mas também é um instituto que serve à comunidade, serve à população da cidade de Belo Horizonte e também fora. Então, se você é de BH, quer conhecer a Fábrica de Artes, esteja ali conosco, no bairro Lagoinha, bem próximo à Igreja Matriz, fica a nossa fábrica, na Rua Formica 450, e ali você vai ver os nossos espaços, são mais de 73 salas, mais de 50 instrutores de modalidades de música, de dança, teatro, tanta coisa que a gente tem na fábrica para você, desde as crianças mais novinhas até terceira idade. A gente tem ali projetos para terceira idade, com vovôs e vovós ali cantando e aprendendo um pouco mais sobre a arte. Então você é convidado a visitar a fábrica. E o módulo da fábrica online, que é o College, a nossa plataforma EAD, onde você consegue os cursos da Fábrica de Artes, todos online pela internet e pode assistir de qualquer lugar do mundo. Tá aí o collegefa.com.br. Entrando no site, você encontra mais informações e pode saber um pouco mais sobre todos os nossos módulos. Praise Podcast, então, é apoiado por todos esses projetos. Eu peço que você apoie a esses projetos que eu acabei de citar, seguindo a cada um deles nas redes sociais e principalmente divulgando para a sua família e para a sua igreja. O College, gente, falando especificamente do College, antes da gente já partir para o programa mesmo, é uma plataforma feita para ministérios de louvor e artes de igrejas. Então, é uma ferramenta preciosa e poderosa que você pode utilizar para que o Ministério de Louvor e Artes da sua igreja cresça cada vez mais em excelência e no alcance daquilo que nós fomos chamados para fazer. E aqui do meu lado eu tenho uma ministra também, que através da arte dela, ela também alcança, pela graça de Deus, o coração das pessoas. Estefânia Chaves está comigo hoje fazendo o programa, né, Estefânia? Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e eu estou muito feliz de estar aqui em mais um Praise Podcast falando com vocês. E hoje nós também temos um convidado muito especial, né, Felipe? Demais, porque todas as esferas da sociedade precisam ser abordadas, né? Então a gente precisa falar sobre tudo. A gente tem aqui como pano de fundo, obviamente, a questão da arte, mas até com relação à arte, esse convidado nosso tem uma relação grande, tem tido, né, e tem uma relação grande, e é muito importante a gente falar sobre tudo. Estamos recebendo aqui hoje o deputado querido, deputado estadual Eduardo Azevedo, que está conosco aqui, e é muito bem-vindo, deputado, no programa. Obrigado, pastor Felipe, prazer estar aqui no programa, prazer conhecer você também, Stefânia. Estaremos aqui à disposição para poder bater esse bate-papo muito agradável. Maravilha. Você, antes de tudo, a sua eleição foi recente, né? Sim, primeira vez como deputado estadual, comecei a vida pública como vereador e fui eleito o ano passado, em 2022, para pleitear aí, representar, né,
os nossos valores cristãos dentro da Assembleia Legislativa. Você teve um pleito, então, para vereador? Sim. Cumpriu um mandato de vereador? Na realidade, foi meio mandato. Na cidade de Divinópolis? Isso, eu fui eleito em 2020. Quando foi em 2022, eu já vim candidato a deputado e, pela graça de Deus, fui eleito. Eles me mandam, assim, a temática aqui, e aí a tema está assim, cristão também é cidadão, mas eu sempre gosto de fugir um pouco. Eu sempre acabo fugindo um pouco, sabe? Eu queria, em vez de já entrar nas perguntas que estão aqui, política, igreja e tal, eu queria saber um pouco mais do Eduardo família. Sim. O Eduardo, porque hoje, te acompanhando, a gente vê que existem bases. Claro. E que essas bases são sólidas. Sim. Bases ali firmadas no Evangelho. Sim. Isso vem desde a sua infância? Você já nasceu num lar cristão, um lar evangélico? Como que isso entrou no seu coração? Sim, eu venho de um lar cristão, a minha família inteira é católica, certo? E eu converti ao evangelho aos 16 anos, quando eu conheci a mensagem. Então já são 27 anos que eu venho nessa base sólida pelos princípios bíblicos. Não é uma coisa assim que muitas pessoas às vezes acham, o Eduardo começou essa questão dos valores cristãos agora. Muito pelo contrário, eu tenho apenas 3 anos de vida pública. São 2 como vereador e o primeiro como deputado. Em contrapartida, são 27 anos que a gente vem mantendo, né, essa pregação do Evangelho, porque a nossa função como cristão é levar o Evangelho por onde nós viemos a passar. E hoje é uma conexão. Os católicos, os evangélicos, é muito diferente do que era 30 anos atrás. Sim, né? Sim, com certeza. Anos atrás. Na época em que você tomou a decisão, né, por seguir como evangélico, foi tranquilo a migração? Sua família aceitou? Hoje sua família também é evangélica? Hoje, uma parte da família está se tornando evangélica, a outra parte continua na Igreja Católica. E a gente tem que saber respeitar todas as diferenças, porque eu sempre falo para as pessoas, o nosso principal objetivo é a salvação, e no céu não tem placa de igreja. Então, a gente defende os valores cristãos e as diferenças doutrinárias cada igreja discute dentro do seu ambiente eclesiástico. Nossos irmãos Mas houve sim uma resistência muito grande na época, por eu ser muito novo ainda, né? Às vezes os meus pais achavam que era só uma aventura, alguma coisa fase, assim. né? Isso, uma fase que eu estava vivendo na vida, mas não. Eles viram que realmente foi uma fase que veio para poder mudar a minha vida e mudar de forma positiva. Foi um encontro que você teve, né, com Jesus. É o que eu falo. A gente, quando tem um encontro com Jesus, a gente nunca mais é o mesmo. Ele vai impactar, com certeza, a nossa vida. Nessa época você estudava, estava na escola, trabalhava? Estava no ensino médio. No ensino médio eu trabalhava, que eu trabalho desde criança, né? Meu pai colocou a gente para trabalhar desde cedo. Então, estava no ensino médio ali, tive o contato com o estudo bíblico e aí eu me apaixonei e falei assim, não, eu quero levar essa mensagem também para a minha vida. Eu sei um pouco da história, mas eu estou puxando dele vir falando, né? O seu pai sempre trabalhou... Vocês são quantos irmãos? Nós somos 4 irmãos. 4 irmãos. E todos trabalhavam com o pai? Todos trabalhavam com o pai. Qual que era o ramo, assim? Hortifruti granjeiros, verdureiros. Vendemos verdura. Até hoje nós trabalhamos lá, né? Porque você não pode perder as suas raízes. Eu estou apenas um período como deputado. Eu não sou deputado, eu estou. É diferente o ser com o estar. Mas as raízes não podem perder. E até hoje a gente continua mantendo essas raízes firmes lá dentro da família em Divinópolis. Eu vou falar, mande um abraço pro seu pai, viu, por mim. Pode mandar mesmo, que meu pai é um homem guerreiro e, assim, um homem que nos ensinou muito dentro da vida, tudo o que a gente hoje consegue entender como caráter, como princípio. Primeiramente, a gente agradece a Deus, depois, segundo, ao nosso pai, pelo exemplo de vida que ele deixou para nós. Eu digo para que você mande um abraço, quero até lhe mandar. Como é que é o nome do seu pai? José Maria. Seu José? José Maria. José Maria. Quero lhe mandar um abraço, porque eu estive em Divinópolis na semana passada, num evento muito lindo, diga-se de passagem, apoiado por vocês, Sim. lá na Praça da Cidade, e pude conhecer seu irmão, que hoje está prefeito da cidade de Divinópolis. E assim, parabéns para o senhor, seu José Maria, para sua esposa, para a família, porque realmente é legal quando a gente pode ver os filhos dando bons frutos. Sim. Né? Eu acho que eu tenho 2 filhas. E ver minha filha dando exemplo e dando bons frutos é recompensador. Claro. Acho que essa é a base de qualquer... Resultado de uma criação sólida mesmo, né? É. E assim, você disse que começou na carreira política há pouco tempo. Sim. E antes disso, o que você exercia? Qual que era a sua profissão? Além de ser verdureiro, né, Sim. mexer com o ramo de verduras, eu sou engenheiro civil também. Tenho formação em engenharia civil. Então, a gente sempre trabalhou nesses 2 segmentos. Embora a gente não tenha despontado muito dentro da engenharia civil, porque
Na época que eu formei, a gente formou com a oportunidade de sair de Divinópolis para poder tentar a vida como engenheiro, mas a família me prendeu na cidade, eu preferi continuar ali no ramo de verdura para não viver uma aventura nova, assim, já com filhos, já com esposa, já estabelecido. Então, os laços familiares naquele momento prevaleceram para que a gente pudesse continuar dentro de Divinópolis, rejeitando propostas para sair da cidade. Legal. E a engenharia foi algo de família também ou cada um dos seus irmãos? Não, a engenharia foi uma vocação mesmo que eu tive, porque desde criança eu sempre gostei, né? A gente, para o pessoal entender, a gente sempre tinha um ramo, né? Tem um ramo de hortifruti grangeiros. Quando meu pai ia inaugurar uma loja nova, eu sempre que projetava aquela loja na minha cabeça e tentava passar aquilo para o papel. Aquela questão da criatividade. E assim aquilo foi despertando cada vez mais o interesse. E um fato curioso também, para entender como que a engenharia funcionava, eu falei assim, eu vou entrar para me poder compreender qual que é a real função de um engenheiro civil. E hoje você lida com uma grande engenharia, né? Que é a política, né? Hoje a engenharia ela foi para um ramo bem mais complexo, né? Porque hoje você abrange a representatividade de um grupo bem maior de pessoas que confiaram em nós aí o voto, e a gente precisa representar essas pessoas com bastante excelência. E aí quando a gente chega nessa representação, nessa representatividade, aliás, onde vocês representam os cristãos, né? Sim. Então, a visão familiar, né? Enfim, o conservadorismo e os benefícios disso. Você acha que... Como que você vê a relação da igreja hoje, sabe? 2023, com a política? Hoje é algo já totalmente resolvido ou nós temos muita coisa ainda a melhorar com relação a isso? Eu vejo, de certa parte, que precisa ter um avanço muito grande nessa questão. Eu posso te dizer, no ponto como político, eu sou um grande incentivador, certo, do trabalho que as igrejas fazem. Eu sou uma pessoa que trabalha na política da seguinte forma: eu entendo que o Estado ele é ineficiente em muito daquilo que ele tenta fazer. Então, quanto mais você puder fazer com que o Estado ele não tenha funções pertinentes, eu vou te dar um exemplo: trabalho social. O trabalho social que a igreja faz hoje, ele é de um tamanho tão relevante que eu entendo que é necessidade do Estado, do poder público, incentivar e dar suporte para as igrejas para que ele possa fazer isso. Porque o Estado, por si só, não consegue fazer esse trabalho da forma como ele precisa impactar a sociedade lá fora. E lembrando de um ponto muito importante, que nós que somos cristãos, nós vamos ter uma visão um pouco mais ampla. Por quê? Porque o Estado ele tem uma visão de educar para uma sociedade. Mas nós cristãos, além de preocupar com a educação da sociedade, nós precisamos preocupar com a educação para a eternidade. Nós estamos trabalhando com almas, com pessoas, e a vida não tem preço. Então, eu entendo sim que hoje a relação igreja e Estado, ela precisa melhorar cada vez mais. Por quê? Porque eu entendo que o Estado precisa de dar suporte para que a igreja possa levar o trabalho que ela tem feito a todos os 4 cantos, onde o Estado por si próprio não consegue fazer. As igrejas desempenham um papel fundamental, né? Com certeza. Com creches, enfim, suporte psicológico para pessoas, com recuperação de pessoas que estão ali em condição de vício, em condição de droga, de doenças mentais, doenças físicas. Então, é um papel fundamental. E hoje, quais são os caminhos que você encontra hoje para, através do Estado, quanto deputado, fazer com que isso seja potencializado, sabe? Porque, com certeza, o Estado ele existe um limite de onde ele consegue chegar, né? Ele precisa fornecer, ele precisa providenciar saúde, educação, bem-estar, saneamento básico, etc. Mas existe um limite com relação a essa questão do psicológico, da religião, do bem-estar mental. E como que você acredita que isso pode ser... Qual que é o papel, na verdade, quanto alguém que é um formador de opinião e representa uma população... que um deputado tem para poder conseguir fazer com que isso chegue de fato na vida das pessoas? Você vê um exemplo que eu posso te dar, que você presenciou ele. Foi semana passada que você esteve lá em Divinópolis através do evento Celebra Divinópolis. Eventos esses que durante grande tempo, estou dizendo pela cidade de Divinópolis, foi um evento que ficou esquecido. Um evento ali onde nós tínhamos a intenção de mostrar a liberdade religiosa, a liberdade de expressão de várias denominações. Houve ali uma mobilização da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, juntamente com o Conselho de Pastores, e assim, nós podemos mostrar ali para
todas as pessoas de Divinópolis, que é uma cidade que nós podemos ter o livre-arbítrio para poder adorar o nosso Deus. Então, essa parceria ela pode atingir, através também, vou te dar um exemplo, às vezes a igreja tem algum projeto social, o deputado pode conseguir fazer com que esse projeto social possa alavancar mais, viabilizando recursos e emendas parlamentares para que isso possa atingir o maior número possível de pessoas. Então, são essas iniciativas que o Estado pode fazer, sim, dentro da legalidade, juntamente com a igreja, para poder impactar pessoas. E assim, eu senti naquele momento ali, quando eu estava, porque a gente gosta muito de estar no meio do povo. Eu não fiquei ali no palco ou tão perto, eu fui para o meio do povo. E aí você sentia ali aquela emoção que as pessoas realmente estavam sendo tocadas pelo Espírito Santo naquele momento. Então, quer dizer, isso não tem preço. Através de um evento que a Prefeitura mobilizou, juntamente com a Secretaria de Cultura, com o Conselho de Pastores, várias pessoas, várias almas foram ganhas para Jesus ali naquela noite. Hoje a gente vive uma polarização muito grande, né? Sim. Então, e eu acho que os dois lados sofrem muitos ataques por causa dessa polarização e eu não consigo nem imaginar a quantidade de ataques que você e outros, né, que tem levantado a bandeira mesmo dos valores, dos reais valores humanos, têm enfrentado. Você vê, óbvio que seria utopia a gente falar que isso vai se resolver e que isso vai acabar, mas você vê caminhos para que a gente possa reduzir isso de alguma forma e criar pontes de diálogo entre esses dois lados tão polarizados pelo bem-estar geral? Ou você acha que daqui para frente a gente vai só piorar, digamos assim? Não, eu acho que daqui para frente a tendência dessa polarização é se intensificar cada vez mais. Sim. Eu vejo que, infelizmente, né, são direções antagônicas. Por que a gente, se fosse, pode existir algum caminho? Eu creio que não exista. Por quê? Enquanto existe um lado que defende a liberdade, existe outro lado que defende a opressão. E a gente percebe muito bem por que o cristianismo é muito atacado de forma assim, digamos, por alguns movimentos. Por quê? Porque o cristianismo prega a essência da liberdade. A Bíblia diz que Jesus morreu para quê? Para que nós pudéssemos novamente sermos livres. Enquanto nós pregamos a essência da liberdade, a essência da adoração, de ter esse momento único com Deus, existem aquelas questões dessa polarização que tentam, né, tirar essa liberdade nossa. A gente vê isso aí claramente. Nós fizemos um pequeno vislumbre de quando foi a pandemia. Eu fiquei muito chocado, digamos assim, preocupado na questão da força que o Estado tem, onde durante a pandemia várias igrejas foram fechadas de forma assim completamente injusta, na minha opinião, sendo que as igrejas sempre respeitavam a questão do distanciamento, a questão da capacidade de pessoas ali dentro do momento do culto, e as igrejas foram fechadas. Então, eu não vejo muito essa questão de essa similização mesmo com esses dois lados antagônicos. Eu acho que esses dois lados eles vão andar cada vez mais distantes um do outro. Eu acredito que é exatamente isso que um cidadão que vota espera, né? Esse tipo de posicionamento que você tem tido na política. E conta pra gente como que tem sido para você, não só como deputado, mas como pessoa, lidar com esses desafios, talvez pressões. Porque, querendo ou não, quando a gente está em evidência ali em uma posição política, a gente é exposto, Sim. A nossa família é exposta. Sim. E se torna um desafio. E como que você lida com esse desafio? Eu sempre tenho falado, por onde eu tenho passado, que Deus ele não colocou na minha mão um mandato. Ele colocou na minha mão um ministério. Por quê? Porque nós somos canal de bênçãos para poder abençoar as pessoas. Sim. Realmente, muitas vezes você para e pensa o seguinte: será que compensa seguir nesse caminho? Você diz tudo, você se expõe sua família, você não tem assim mais aquela tranquilidade de andar pela rua, porque infelizmente você é tido como uma pessoa, digamos assim, já me chamaram de xiita, de fundamentalista religioso. Pela oposição, isso, né? Sociedade patriarcal. Mas a gente lidar com isso da seguinte forma: ser cristão hoje, no mundo que nós vivemos hoje, nesse mundo pós-moderno, nesse mundo contemporâneo, é andar na contramão do mundo. O mundo vem num sentido e você vai no sentido completamente oposto àquilo. Então, é justamente isso. Quando você vê que você está no sentido contrário do mundo, quando você está sendo criticado, quando você está sendo perseguido, é sinal que você está no caminho certo. Por quê? Eu acabei de dizer que há pouco tempo atrás, e volto a reafirmar, nós somos o quê? Cristão. Nós somos luz do mundo. E o que nós, como cristãos, podemos esperar de um mundo que crucificou a Jesus Cristo?
nós não podemos esperar nada. Mas quando a gente entende que o nosso objetivo é ganhar pessoas para o reino de Deus, isso não tem preço. Isso me motiva a cada dia mais a sair de casa toda manhã, fazer a minha oração, pedir sabedoria a Deus, falar assim, Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Tudo aquilo que eu for tomar como decisão, que seja conforme a tua vontade. E isso realmente é o que nos motiva. Ver que nós estamos trabalhando para que pessoas possam alcançar o reino dos céus. E você vê o tamanho da importância disso. O tamanho da importância disso. Às vezes você se pergunta assim, mas o programa Praise Podcast é um programa sobre artes, da fábrica de artes e tal. Por que eventualmente a gente fala sobre esse assunto aqui no programa, né? Não é a primeira vez que a gente está recebendo, o Eduardo está aqui com a gente, mas a gente já falou sobre política em outros programas. E só vou ler um negócio para vocês entenderem. Proposição de lei número 25.469, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, de Minas Gerais, tá? As marchas para Jesus realizadas em Minas Gerais. Essa é uma proposição de autoria do senhor, Sim. do Eduardo Azevedo, que traz como algo importante, né, para a sociedade e para a cultura um evento que celebra Jesus. Sim. Né? Então, para que você veja o tamanho da importância da gente ser representado, sabe, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. Parabéns por essa proposição, sabe? A gente tem visto os frutos desse trabalho que você vem desenvolvendo ali na Assembleia, na nossa vida ali cotidiana, nas igrejas. Sim. Inclusive, eu esses dias estava conversando com alguém sobre a preparação da Marcha para Jesus que vai acontecer aqui em Belo Horizonte Sim. em breve, e como que isso é importante, como que isso é incrível. Esse é o caminho, então, deputado? É continuar assim, continuar propondo mais e trazendo mais para a cultura. Isso, com certeza. Quando você fala, já que nós estamos falando da fábrica de artes, vários movimentos são reconhecidos como patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais, certo? E por que não a Marcha para Jesus, que é um evento cristão, um evento que promove a união entre as pessoas naquele momento ali de adoração, não poderia ser tido como um movimento cultural, como um patrimônio do Estado de Minas Gerais. Eu atenei logo naquele ponto, falei assim, gente, a gente precisa trabalhar para que isso aqui aconteça. E foi assim que nós trabalhamos. O que nos motivou foi justamente quando, esse ano ainda, em Contagem, iria ter a Marcha para Jesus e, infelizmente, a prefeita de lá, né, por ser de um partido que persegue claramente os cristãos, que é contra a nossa liberdade de expressão, vetou a questão do recurso para a Marcha para Jesus. Eu pensei, poxa, gente, isso é de cortar o coração. Se existem vários movimentos dentro do Estado que recebem recurso público, que são reconhecidos como movimentos culturais, e aí as pessoas falam assim, mas eu não creio em Jesus. Mas como assim se você não vai crer em Jesus? Até um ateu crê em Jesus, porque dentro da faculdade, quando você vai estudar sociologia, você vai estudar história, existem os marcos históricos dentro dos livros que foram registrados antes e pós-Cristo. Então a gente vê que até a história data que realmente Jesus existiu. Então por que não tornar esse nome tão importante, que é o nome de Jesus, através da Marcha para Jesus, um patrimônio cultural do Estado? Trabalhamos com isso e, graças a Deus, o projeto já foi aprovado, sancionado, e hoje Minas Gerais ela traz como a Marcha para Jesus um patrimônio cultural e imaterial do Estado. Com isso, o movimento ganha mais força ainda para poder acontecer em todos os municípios do Estado, e tem agora também a questão de poder receber o recurso público para que o evento possa acontecer. Para vocês verem o tamanho da importância, né, dessa representatividade. E assim, a gente vai falar um pouco mais aqui sobre tudo isso, sobre cristão, sobre política, sobre artes. O programa passa muito rápido, você sabe. Os assuntos são sempre muito bons, os convidados também. Hoje não é diferente. Daqui a pouco a gente volta do intervalo. É só o tempo de você beber água e voltar rapidinho, que já já nós estamos de volta. De volta aqui com o nosso Praise Podcast, programa da nossa tão querida Rede Super de televisão. Eu sempre falo sobre isso e sempre vou falar do tanto que a Rede Super abençoa a minha vida e do tanto que a Rede Super abençoa as pessoas. A gente colhe aí centenas de testemunhos, né? Eu que tenho uma conexão com essa casa há muitos anos, coisa aí de 20 anos, desde que a TV foi adquirida, né, pela Lagoinha, a gente participando dos programas, tantas histórias, e o mais legal disso é tantos testemunhos
que a gente colhe com o passar dos anos, pela importância da comunicação, de estarmos em todos os veículos de comunicação, de ocuparmos todas as esferas da sociedade. Então é a comunicação, é a arte, é a cultura, é a política, sabe? De todas as formas a gente tem que estar ali presente, falando do amor de Deus, amando o próximo mais do que a nós mesmos e suportando uns aos outros. Então essa é uma missão grandiosa dessa televisão. Enquanto eu falava, foi passando ali algumas outras redes para vocês, e eu quero destacar a nossa querida Fábrica de Artes, que é parceira, né, nesse programa da Rede Super, Fábrica de Artes que tem abençoado tantas pessoas, como eu já falei no primeiro bloco. E eu queria, antes de dar sequência a essa conversa maravilhosa aqui com o deputado Eduardo Azevedo, que nós estamos com muito carinho recebendo aqui hoje, uma alegria muito grande recebê-lo, deputado. Eu queria chamar um pequeno vídeo aí da Fábrica de Artes para você, que eu sempre falo aqui a respeito, mas às vezes você nunca viu a fábrica por dentro, então dá só uma olhada no nosso espaço. A Fábrica de Artes é um instituto cultural de Belo Horizonte, localizada próximo ao centro da cidade, no bairro Lagoinha. Nela contamos com mais de 50 modalidades de aulas, como diversos módulos de danças, instrumentos, iniciação musical, artes plásticas e até artes marciais. A fábrica conta também com canto, teatro, orquestra, coral e uma série de modalidades e com a iniciação infantil. Contamos ainda com um estúdio musical e um dos mais lindos teatros de Belo Horizonte. Venha nos fazer uma visita e conhecer mais desse lugar incrível. Acompanha-nos pelas redes sociais, @Fábrica de Artes Oficial. Mais do que uma fábrica de artes, uma verdadeira fábrica de sonhos. Mais de 70 salas de tamanhos variados, a gente tem ali estúdio de gravação, a fábrica é linda, como você acabou de ver nesse vídeo, temos um teatro maravilhoso. E por que eu fiz questão de chamar esse vídeo? Para você poder ter uma dimensão do que é o espaço. Porque eu tenho um agradecimento para fazer ao deputado Eduardo aqui, que a equipe dele tem, assim, aberto os nossos olhos, sabe? O Helder, o Felipe, a turma toda que está ali trabalhando, né? O Eric também, que trabalha do gabinete do deputado, tem realmente nos ensinado muito, tem sido uma aula, sabe, deputado, que eu tenho quando eu converso com o pessoal a respeito dessa questão mesmo, de crescimento, de abraçar, de quando a política ela serve para poder abraçar uma causa, né? Claro. E nós temos um projeto ali na fábrica chamado Adote a Arte, que é um projeto exatamente para que famílias que têm baixa renda, famílias carentes, tenham condições de estudar, porque as famílias não conseguem inscrever as crianças em escolas de arte porque os custos são muito elevados. Uhum. E o seu pessoal tem ajudado a gente a entender quais são os caminhos para se conseguir fazer isso, né? Para se conseguir recursos para ajudar essas famílias. Então, fica a gratidão nossa aqui para você e para toda a sua equipe, no sentido de que a gente tem realmente caminhado e avançado, né? Com o objetivo de ajudar essas pessoas. Essa é uma luta, e toda vez que a gente luta e conquista uma vitória, está escrito assim: temos que parar de pensar na questão, e aí é uma pergunta que eu já te faço: ou nós precisamos estar apostos para não perder as nossas conquistas? Então, a gente luta, a gente corre atrás, a gente batalha, a gente aprende, como tem aprendido com a sua equipe. Conquista, e aí? Conquistei, eu vou relaxar, ou eu tenho que ficar sempre aposto, sempre atento para poder manter aquilo ali nas minhas posses, para poder manter aquilo como uma conquista real na minha vida? Não, a gente tem que ficar sempre atento, sempre com o objetivo de avançar cada vez mais, porque o nosso rumo é para o céu. E se nós queremos ir para o céu, a gente precisa cada vez mais marchar nessa caminhada para poder alcançar o maior número possível de pessoas. Como que você tem lidado com essas lutas, deputado, no dia a dia? Como é que você tem buscado paz? Porque a perseguição é muito forte. Muito forte. E os que perseguem são geralmente muito agressivos. São. Então, é uma luta diária. Sim. Toda decisão que toma,
toda votação que faz, toda proposta que traz, é uma oposição muito grande. Onde que você tem encontrado paz? A galera fica de olho, né? Em cima. Onde que você tem encontrado paz, sabe? Você vai falar em Jesus, é claro. Eu sei, mas assim, no dia a dia, você tem buscado e encontrado paz em quê? Num hobby, além de Jesus, além de buscar a Bíblia e tal? O que você tem feito para poder encontrar? Porque eu não consigo me imaginar, em uma situação assim, sabe? E nós precisamos de pessoas como vocês que possam estar lutando essa guerra ali na frente de batalha. Onde que você tem buscado e encontrado paz nisso? Primeiro ponto, não tem como nem dizer, através da oração e a entrega, como eu disse aqui anteriormente, da nossa vida a Jesus. Porque todas as decisões importantes que a gente precisa tomar, precisa sempre ter do lado o aval de Deus. Eu sempre falo que na vida cristã a gente precisa sentar no banco carona e deixar Deus conduzir a nossa vida como se ele fosse realmente o motorista, o guia principal da nossa vida. Mas um ponto muito importante, pastor, que você me perguntou, que a gente também tenta extravasar todo esse estresse através da atividade física, entendeu? A gente vai sempre ali procurar academia, correr na esteira, fazer bastante atividade física para você poder dar aquela relaxada e esquecer um pouco dos problemas. E está encontrando tempo? Sim, a gente vai todo dia no período da manhã. Se não for ali no período, na primeira hora de 6 às 7 ou de 7 às 8, depois não tem tempo, não. Tem que ser bem no período da manhã mesmo. A gente vai diariamente para poder ter esse momento ali de relaxar. Quando você corre ali na esteira, você esquece aí um pouco desses problemas. Seus irmãos têm te acompanhado nessa daí também? Ou só você que Não, todo mundo lá tá firme na atividade física. Todo mundo junto, né? Tá todo mundo, um em cada canto, né? Eu aqui em BH, o Cleitinho lá em Brasília, o Gleidson em Divinópolis, mas sempre procurando, através da atividade física, relaxar um pouco aí essas tensões que vêm da vida pública. Aproveitar e falar um pouco sobre isso. Você falou dos seus irmãos. Bom, seu irmão Cleiton é senador. Isso. Seu irmão Gleison é prefeito em Divinópolis. Isso. E você deputado estadual. É algo assim, não é tão raro quanto se imagina, né? Nós temos famílias inteiras envolvidas na política, sim, mas não é a maioria, né? Sim. Para vocês lidar com isso no dia a dia tem sido algo natural? Já estão acostumados? O que mudou na rotina ali familiar entre vocês? Como que tem sido isso ali em família? A gente sempre se encontra, na maioria das vezes, no final de semana, onde estamos todos aí em Divinópolis, e aí a gente senta um pouco, conversa, geralmente na casa da mãe, né, na casa do pai, que sempre está aí no final de semana para poder almoçar. Mas a gente tem encarado isso com muita naturalidade. Como eu disse, o momento que a gente sempre fala com Deus é o seguinte: coloca sempre as coisas como um ministério. Você está ali para poder servir as pessoas. Então, eu não entendo que esse fato, às vezes, de falar assim, um é senador, outro é deputado, outro é prefeito. Não, de forma alguma. Nós não viemos de uma família política. Nossa família não tem raiz nenhuma política. Nós entramos na política para poder servir as pessoas, para poder mostrar que dá para fazer a política sem onerar a máquina pública. E a gente é exemplo disso. Vou te dar exemplo. O Cleitinho, quando foi deputado, ele não utilizava o auxílio moradia. Eu não utilizo hoje também o auxílio moradia, que é um recurso que a gente tem direito de ter e a gente não utiliza. Primeira vez que o Cleitinho entrou na Câmara Municipal de Divinópolis, ele foi de bicicleta. E naquela época existiam ali uns aluguéis de veículos, de carros para os vereadores, e a atitude do Cleitinho chegar na Câmara Municipal de bicicleta impactou tanto a cidade que o presidente da Câmara ficou tão sem graça que ele teve que cancelar o contrato com a empresa, fazendo uma economia de mais de 1,5 milhão por ano para o município. Então a gente entrou na política para mostrar que dá para fazer política dessa forma simples de poder trabalhar. Então, essa relação que a gente tem é uma relação muito tranquila, certo? A gente encara isso com uma naturalidade muito normal, de forma alguma isso nunca subiu na nossa cabeça, com a maior humildade do mundo, com a maior humildade possível, de saber, de entender que nós estamos ali para poder quebrar esses paradigmas que existem na política, onde o político ele aparece de 4 em 4 anos, ele é um ser intocável. Não, de forma alguma. Você pode passar, igual hoje de manhã, antes de vir para cá, para Belo Horizonte, eu estava lá no sacolão da família. Meus filhos estão ali fazendo a minha parte, trabalhando, ajudando meu pai. Eu passo lá sempre quando eu estou em Divinópolis para poder mostrar que as raízes não podem deixar para trás. E outro ponto importante, a indignação fez com que nós viéssemos para a política. Que indignação é essa? A indignação do mau uso da corrupção com o dinheiro público para poder escancarar mesmo e mostrar
para as pessoas que isso tem que acabar dentro do Brasil. É óbvio que a gente tem que lutar para isso, cada um fazer a sua parte. Sim. E a indignação moral. Eu não conseguia mais ver as crianças serem doutrinadas, eu não conseguia mais ver os valores bíblicos serem quebrados. Eu falei assim, peraí, eu estou aqui sentado, se eu ficar aqui sentado só indignado, não vai resolver nada. Então, deixa eu ir para lá para poder tentar somar, junto com mais pessoas que estão nesse mesmo propósito, a fazer diferença na vida do cidadão. Porque às vezes você pode falar assim, mas eu estou aqui, mas eu não vou resolver nada, vai. Entendeu? Então, às vezes a gente está falando aqui para alguma pessoa que está indignada com algum ponto da vida dela, com algum ponto político, vem fazer a diferença, porque se os bons não se posicionarem, não ocuparem os espaços, os maus vão ocupar. Então, é uma relação muito tranquila que a gente tem nesse ponto aí, a gente consegue lidar muito bem com isso. E um contribuindo com o outro também, Sim, com certeza. Porque se vocês estão vivendo a mesma realidade ali, Com certeza. um acaba tendo experiências que são muito parecidas, né? Não, é muito assim, é praticamente impossível você querer separar a imagem dos três, certo? Então, às vezes as pessoas, vou dizer o seguinte, as pessoas da oposição que não gostam da gente, tentam me atacar para poder refletir no Cleitinho, ou tentam atacar o Cleitinho para poder tentar refletir em mim. Então, eles sempre tentam atacar um dos três para poder tentar sujar a imagem dos três. Mas vocês podem tentar atacar de todas as formas, que isso é uma coisa que eles nunca vão conseguir, é fazer com que nós venhamos abrir mão daquilo que nós cremos, das convicções, dos valores que são inegociáveis. Com certeza. É como você disse, dá para fazer política de maneira correta. Não só dá, como tem que ser feito. Tem que ser feito dessa forma. E a gente sabe que você está lá no parlamento e conta pra gente, como que você direciona a gente para esse tempo? O que nós podemos manter, como nós podemos lutar até a próxima eleição? Posicionamento. Eu acho que o mais importante hoje na vida pública, eu presenciei isso várias vezes como vereador, é o famoso político isentão, aquele que quer ficar em cima do muro. Você me fez uma pergunta, como que a gente pode orientar? Posicionando. Hoje, Felipe acabou de me perguntar, existem dois lados antagônicos da polarização. Sim. Então, nós precisamos nos posicionar do lado daquilo que é certo, porque essa posição vai fazer com que mais pessoas venham a abraçar essa causa, abraçar essa bandeira. Então, a orientação que a gente tem para as pessoas que estão nos acompanhando, para os cristãos hoje, é ter posicionamento. Muitas pessoas, às vezes, têm vergonha, né, de falar que é cristão, ou têm vergonha do Evangelho. Sim. Então, por que nós vamos ter vergonha do Evangelho se é o Evangelho que nos salvou, se é o Evangelho que nos redimiu, e esse Evangelho que precisa alcançar as pessoas? Acho que posicionamento é o ponto mais importante que nós precisamos ter na vida pública hoje. E o posicionamento é uma coisa, Stefânio, que ele cobra algo em troca, né? Que ele cobra. O posicionamento ele vai te cobrar, mas não é nada diferente do que você aprende na Bíblia, né? Então, o que a Bíblia fala é isso: no mundo tereis aflições. O que a Bíblia fala é isso: serão perseguidos pelo meu nome. Então, a gente vê pastores até muito próximos que se posicionam e que começam a ser perseguidos por causa com certeza. Desse posicionamento. Mas a Bíblia não nos chamou a algo diferente disso. A Bíblia nos chamou a refletir Cristo, né? A levar a mensagem de Jesus aos quatro cantos da terra, a sermos discípulos dele, e que esse posicionamento faria com que nós fôssemos perseguidos. Isso é bíblico. Então, talvez o que falta seja uma coragem de enfrentar as consequências do seu posicionamento, num primeiro momento, sabe? Então, esse é um ponto muito importante. Talvez essa seja uma pauta que a igreja tem, né, para os próximos anos. Inclusive, até falando de pauta, nós temos pautas. Sim, com certeza. Nós temos pautas, nós temos assuntos, nós temos demandas. O que você vê hoje falando da igreja, nessa relação igreja e política? Quais são as principais pautas que você, inclusive, pretende trabalhar aí nos próximos anos como deputado e até, quem sabe, para o futuro, de uma reeleição ou de tentar um outro cargo? Quais são as principais pautas que você quer trabalhar? Eu posso resumir como a principal pauta que eu quero trabalhar junto com a igreja é dar oportunidade, deixar com que a igreja possa trabalhar. Eu volto a falar a importância que a gente tem de escolher pessoas que vão nos representar em quais sejam os âmbitos, municipal, estadual e federal, com a perseguição que as igrejas sofreram durante a pandemia. Isso é muito sério. Isso me preocupa muito quando a gente vê que existem movimentos que estão se articulando e muitas vezes nós não percebemos. Para quê? Para poder perseguir as igrejas, certo? Para poder perseguir os pastores. Por quê? Porque são pessoas que são formadoras de opinião. Sim. A minha luta vai ser sempre pela liberdade. A minha principal pauta vai ser a liberdade econômica, liberdade de impostos e a liberdade de expressão. Porque se eu conseguir
dentro da minha atuação como parlamentar, deixar com que as igrejas desempenhem o seu trabalho, eu posso ter certeza do seguinte, a recompensa ela virá para todo sempre. Mas não adianta só eu deixar. Eu preciso trabalhar com a igreja através da estrutura do meu mandato para dar suporte, para que a igreja possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. A igreja não precisa de político. Isso é fato. A igreja, Deus mantém a igreja da melhor forma possível. Mas eu creio que Deus tem levantado homens e mulheres nos 4 espaços que nós temos, nos 4 cantos, para quê? Para que a liberdade possa ser preservada. Sim. Eu falo muito num ponto importante quando eu falo da pauta da liberdade. Por quê? Eu sempre falo e sou muito sincero com as pessoas por onde eu passo. Igual ontem eu estava ministrando numa igreja lá em Betim, eu falei assim, pessoal, não coloquem a sua esperança no político A, no político B, não coloca. Coloca a sua esperança em Jesus Cristo. E nós vemos pelos acontecimentos bíblicos, pela condição moral que o mundo hoje se encontra, que estamos próximos de Jesus voltar. Ouve-se os passos de um Deus que se aproxima. Mas antes que Jesus volte, o que precisa acontecer, pastor? O que precisa acontecer, Stefano? Mateus capítulo 24, versículo 14, diz o seguinte, e será pregado esse evangelho do reino, em testemunho de mim a todas as nações, então virá o quê? O fim. O último sinal da volta de Jesus é a pregação do evangelho. Então, quando eu falo, a minha principal pauta é deixar com que as igrejas preguem o evangelho, é permitir que o evangelho possa alcançar o maior número possível de pessoas. E isso, às vezes, pode custar até o meu mandato. Por várias vezes, por me posicionar durante a pandemia como vereador a favor das igrejas, houve uma vez em Divinópolis que pautou um projeto, não era nem de minha autoria, para tornar as igrejas dentro do município de Divinópolis como uma atividade essencial. Naquela época que um era essencial, o outro não era, vocês devem lembrar desse momento que nós passamos. Sim. Eu fui perseguido, certo? Pela turma da esquerda, pela turma ali, revolucionária, por me posicionar a favor de manter as igrejas abertas. Então, essa é a minha principal pauta, lutar pela liberdade. Acredito que essa discussão em torno do papel da igreja aconteça justamente pelo fato da sociedade não entender o papel da igreja, que é um papel espiritual, mas também social, para a nossa comunidade, né? E para a nossa cidade também. Com certeza. Demais. A igreja tem um papel fundamental e nós sabemos disso. Quantos testemunhos que a gente não colhe todo dia, quantas histórias de mudança de vida, de conversão. Não é só para poder convencer alguém daquilo que eu acredito, não. Quantas histórias nós temos. Nossa, não é porque a gente vê muito na rede social as pessoas, por que o crente quer convencer todo mundo de que a verdade dele é a verdade absoluta? Não, é porque a gente vê de fato que Jesus muda a vida das pessoas, é que a gente foi mudado, né? A nossa história foi mudada, a minha história foi mudada. E eu espero que a sua história também, você que está nos assistindo, seja mudada se ainda não foi. Se ainda não foi, que Jesus venha impactar seu coração agora em nome de Jesus e que você tenha um encontro com Ele. Amém. E para aqueles que já tiveram um encontro e fazem parte dessa igreja, eu estava, enquanto o deputado falava, eu estava pesquisando aqui e 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim, olha que importante, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Olha só, olha a conclusão. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Olha a força desse texto. Esse texto diz assim, eu preciso orar pelo Eduardo. Eu preciso orar pelo Gleison. Eu preciso orar pelo Cleitinho. E é o que a gente mais pede, oração. Eu preciso orar pelo presidente, seja ele, não importa qual o direcionamento político, mas eu preciso orar para que Deus toque o coração deles, das nossas autoridades, para que Deus alcance também a vida daquela pessoa, independente da posição política que tiver. Eu tenho que orar pela autoridade. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Eu quero convidar você, onde você estiver nesse momento, ore pela autoridade que Deus colocou sobre a sua cidade. Ore pelos vereadores da sua cidade. Ore pelo prefeito. Ore pelos deputados estaduais, pelos deputados federais. Ore pelos senadores. Ore pelo presidente, governadores. Ore pelas autoridades que Deus colocou sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sociedade, sobre a comunidade. Para isso, para termos uma vida tranquila e pacífica. E Eduardo, temos orado por você. Obrigado. Temos orado por você, pelo seu mandato, pela sua família.
sabe? E pela direção que Deus tem levado. Parabéns. O programa está encerrando, infelizmente. É muito rápido. O tempo é curto, né? Mas assim, foi uma alegria muito grande ter te recebido aqui. A alegria é minha. E maior ainda é poder ver Deus agindo através da sua vida, no trabalho, no grande trabalho que você tem desenvolvido ali na Assembleia, e seus irmãos também no Senado e lá na Prefeitura de Divinópolis. E manda um abraço que eu falei no primeiro bloco para o seu pai. Sim, pode deixar que na sexta-feira eu estarei em Divinópolis e o abraço vai ser dado. E nós estamos aqui à sua disposição, meu irmão, para o que precisar. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para poder ter esse bate-papo tão agradável, de mostrar que hoje a política ela anda muito próximo da religião, anda muito próximo do cristianismo, e eu tenho a certeza que Deus ele tem se posicionado, levantado aquilo que você acabou de dizer. A gente precisa orar pelas autoridades para que a gente possa ter paz. E Deus tem colocado homens e mulheres tementes a Deus para que essa paz, para que essa liberdade possa ser cada vez mais assegurada a nós cristãos, que a cada dia que passa nós seremos perseguidos. Mas eu sempre falo para aquelas pessoas que estão sendo perseguidas: tendes bom ânimo, porque o próprio Jesus diz: eu venci o mundo. Então, se Jesus foi perseguido, o que eu e você, o que nós como cristãos podemos esperar de um mundo que crucificou o nosso Senhor? Amém. Glória a Deus. É isso, né, Stefânia? É isso aí. Você despede pra gente? Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Que vocês sejam edificados e abençoados através do Praise Podcast, desse programa. Nós também fomos aqui. Quero dizer para você que está assistindo através do YouTube, copie esse link. Eu sempre digo isso, gente. Copie esse link. Manda para o máximo de pessoas que você conseguir. No grupo de WhatsApp, no Instagram também, né? Segue a gente aí nas redes sociais, Fábrica de Artes, Lagoinha One também. E é isso, eu espero você aqui no próximo Praise Podcast. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.